Bom dia! Continuando a nossa leitura, estamos na Bíblia na versão corrigida e revisada da SBTB, Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, traduzida para a língua portuguesa por João Ferreira de Almeida. Vamos ver hoje o capítulo 15 do Evangelho de Mateus, os fariseus e a tradição. Capítulo 15, versículo 1 até o versículo 20. Versículo 1. E chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo, versículo 2, por que transgride os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Versículo 3, ele, porém, respondendo, disse-lhes, por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Versículo 4, porque Deus ordenou, dizendo, honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe, certamente morrerá. Versículo 5. Mas vós dizeis, qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor, o que poderias aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem a seu pai, nem a sua mãe. Versículo 6. Assim, invalidaste pela vossa tradição o mandamento de Deus. Versículo 7. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, versículo 8, esse povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Versículo 9, mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Versículo 10, e chamando a si a multidão, disse-lhes, ouvi e entendei. Versículo 11. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina, isso é o que contamina o homem. Versículo 12. Então, acercando-se dele, os seus discípulos disseram-lhe, sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, só escandalizarão? Versículo 13. Ele, porém, respondendo, disse, toda a planta que meu Pai Celestial não plantou, será arrancada. Versículo 14. Deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Versículo 15. E Pedro, tomando a palavra, disse, explica-nos essa parábola. Versículo 16. Jesus, porém, disse, até vós mesmos estáis ainda sem entender. Sem entender? Versículo 17. Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Versículo 18. Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Versículo 19. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Versículo 20. São essas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. A mulher cananeia, versículo 21 até o versículo 31. Versículo 21. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. Versículo 22. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou, dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Versículo 23. Mas ele não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo, despede-a, que vem gritando atrás de nós. Versículo 24. E ele, respondendo, disse, eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Versículo 25. Então chegou ela e adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Versículo 26.
Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Versículo 27. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Versículo 28. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Versículo 29. Partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia, e subindo a um monte, assentou-se lá. Versículo 30. E veio ter com ele grandes multidões que traziam coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos, e os puseram aos pés de Jesus, e ele os sarou. Versículo 31. De sorte que a multidão se maravilhou vendo os mudos a falar, e os aleijados sãos, os coxos a andar, e os cegos a ver, e glorificava o Deus de Israel. A segunda multiplicação dos pães. Versículo 32 até o versículo 39. Versículo 32. E chamando seus discípulos, disse: Tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias, e não tenho que comer. Não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. Versículo 33. E os seus discípulos disseram-lhe: De onde nos viriam num deserto tantos pães para saciar tal multidão? Versículo 34. E Jesus disse-lhes: Quantos pães tendes? E eles disseram: 7 e uns poucos de peixinhos. Versículo 35. Então mandou a multidão que se assentasse no chão. Versículo 36. E tomando os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu-os e deu-os aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. Versículo 37. E todos comeram e saciaram, e levantaram-se do que sobejou 7 cestos cheios de pedaços. Versículo 38. Ora, os que tinham comido eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. Versículo 39. E tendo despedido a multidão, entrou no barco e dirigiu-se ao território de Magadã. Terminamos aqui o capítulo 15 do Evangelho de Mateus. Grato por você ouvir essa mensagem. Que essa mensagem possa fazer diferença na sua vida para melhor. Deixe um joinha e compartilhe essa mensagem para quem você conhece